Veremos nesse vídeo quem escreveu a Bíblia, por que ela foi escrita. Você já leu a Bíblia hoje? Que tal ler agora? Sim, vamos juntos. poucosminutos.com.br. Outro item que me chama bastante atenção é a estrutura e a arquitetura bíblica. Por exemplo, nela encontramos profecias que falam sobre Jesus Cristo no mínimo 700 anos antes delas acontecerem e que se cumpriram detalhadamente na pessoa de Jesus Cristo. Cito aqui algumas que eu acredito serem as mais diretas e objetivas. Por exemplo, uma profecia do Antigo Testamento, está lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2. O Senhor Deus diz: Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, no passado muito distante. Olha o cumprimento da profecia lá em Mateus capítulo 2, versículo 1. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região de Judá, quando o rei Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram até Jerusalém. Aqui tem um fato muito interessante. Algumas pessoas que falam contra a Bíblia, elas falam que Jesus, ele fazia coisas que pareciam que ele cumpria as profecias, porque ele conhecia a Bíblia e falava assim: não, eu vou fazer igual para que as pessoas achem que eu sou o Messias que a Bíblia prometeu. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Nós acabamos de ler e dizer que Jesus nasceu em Belém e que a profecia falou que ele nasceria lá. Por acaso você conhece alguém que escolheu a cidade que nasceu? Eu não escolhi a cidade que eu nasci. Eu tenho certeza que você também não. Pode até ser que o pai de alguém escolha: eu quero ter o meu filho em tal país, em tal cidade. Mas aquele que nasceu não escolhe onde nasceu. Então, de maneira nenhuma, Jesus poderia ter escolhido nascer em Belém. Mas sim, esse nascimento foi para cumprir a profecia a respeito dele. Prova de que ele é aquele que era o Messias enviado por Deus. Profecia do Antigo Testamento, Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome de Emanuel. Cumprimento no Novo Testamento. Mateus capítulo 1, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Profecia do Antigo Testamento, Isaías 61, 1. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos que são escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria, em vez de tristeza, um perfume de felicidade, em vez de lágrimas, e roupas de festa, em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória. Cumprimento no Novo Testamento. Lucas capítulo 4, versículo 16. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras, e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e se sentou. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar e ele disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir. Caso você tenha curiosidade de ler mais sobre essas profecias, como elas se cumpriram em Jesus Cristo, eu cito no meu site
pelo menos 300 delas. Está lá em poucosminutos.com.br. Procure lá e você vai encontrar aproximadamente 300 profecias que apontam para Jesus Cristo como ele sendo aquele que cumpriu as profecias do Antigo Testamento e realmente é o Filho de Deus. Sabe que muitos se perguntam se a Bíblia é verdadeira? Quem escreveu a Bíblia? Olha que interessante, da data em que foi escrito o primeiro livro da Bíblia até o último, passaram-se aproximadamente 1500 anos. Ela foi escrita por pessoas de grau de instrução diferente, por culturas completamente diferentes, como por exemplo, construtores de tendas, foi o caso de Paulo, médico como Lucas, Neemias, por exemplo, que era um copeiro de um rei, Mateus foi cobrador de impostos. Entende que pessoas diferentes, de conhecimento diferente, ideias diferentes, Daniel foi um governador, Moisés, por exemplo, foi muito estudado, ele viveu aquilo que tinha melhor cultura no Egito, rei Davi, Pedro, que era um pescador, João. Bom, eu não creio que um ser humano seria capaz de ter tamanha articulação e sabedoria para ligar fatos tão reais, em tempos tão diferentes, relacionando culturas tão diferentes e temas tão variados. Eu creio que a Bíblia foi escrita por uma só pessoa, o Espírito Santo de Deus. Como ele fez isso? Através de pessoas inspiradas por ele. Por isso a riqueza de detalhes e precisão. E por isso ela não entra em contradição. Eu sei que muitos acham que, poxa, mas tem uma contradição aqui ou ali. Estude, procure e você vai ver que não existe nenhuma contradição que realmente mude a essência da Bíblia, a essência do plano de Deus para o ser humano. Existe muita conversa furada de gente tentando destruir a imagem da Bíblia por interesses diversos. E na verdade o que está por trás de tudo isso não são pessoas, mas são os poderes do inferno tentando tirar as pessoas de Deus. Nós vamos falar mais sobre isso no final. Se foi Deus que escreveu a Bíblia, por que ele escreveu? Por que ele fez isso através das pessoas? Olha, Deus deixou documentado, escrito qual a sua vontade para o ser humano como humanidade. Sim, e ele conta como tudo começou, como foi no passado, é no presente e como vai ser no futuro, nos fins dos tempos. Vamos pensar numa coisa, para que serve um contrato de compra e venda? Para que serve a descrição das regras de um determinado jogo, como futebol, por exemplo, tênis, basquete? Para que servem os estatutos de uma empresa, as regras de uma empresa? Para diminuir ao máximo, sabe aquele disse-me-disse, aquela conversa de corredor, sabe? Um fala, eu acho que foi aquilo, eu acho que foi isso, eu ouvi diferente, mas fulano entendeu outra coisa. Sabe aquela conversa que nunca acaba? Pois é. Mesmo tendo escrito a palavra de Deus, nós já temos tanta gente falando que tem interpretação diferente. Imagina se Deus não tivesse deixado por escrito, ali, preto no branco, a palavra dele. Como é a sua vontade? Sinceramente, seria impossível a nossa vida. Para aqueles que realmente querem se aprofundar na Bíblia, eles encontrarão um filme da humanidade. Eu não sei se esse é o termo certo, um filme, mas eu posso te dizer que esse filme que está sendo contado, eles têm começo, meio e fim. E o mais maravilhoso de tudo isso é que Deus ainda está escrevendo esse filme através das nossas vidas em todo o mundo. E Ele também quer usar você para fazer parte atuante dessa história. Deus escreveu a Bíblia para conhecermos como Ele é e quais as regras do jogo da vida, se podemos dizer assim, né? Mas se essas profecias realmente são verdadeiras, as Escrituras realmente são atuais e foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, então por que tem tanta gente que não acredita na Bíblia? Por que tem gente que acredita e outros não? É fato que também alguns irão discordar e não acreditar na Bíblia como sendo a palavra de Deus, mas isso é perfeitamente normal. E Deus respeita a decisão de não crer das pessoas. Deus não impõe a sua vontade nunca. Olha o que ele diz em Apocalipse 3,19. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou assentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Conhece alguém que tem dificuldades em ler a Bíblia?
compartilhe. Talvez podemos ajudar. poucosminutos.com.br